Democracia versus barbárie. Como derrotar Bolsonaro neste segundo turno? Parece quase impossível, muito difícil, mas talvez não seja assim tão complicado quanto parece. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a seguirem o canal da Fórum, www.youtube.com/Fórum Revista, e tocar lá no sininho para ser notificado desses e de outros vídeos. Bom, essa história do Bolsonaro no segundo turno, do resultado das eleições, está apavorando muita gente. Afinal, o Bolsonaro teve 49 milhões de votos, o Haddad 31, o Ciro 13, aliás, e o Boulos 600 mil. Aí as pessoas olham, somam esses votos, falam, não dá para ter todos, e se todos forem somados, ainda falta uns 5 milhãozinho aí para alcançar o Bolsonaro. Então, primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, tem um dado muito objetivo que precisa ser levado em consideração. O Bolsonaro prospectou quase todos os votos que eram possíveis já no primeiro turno, né? Ele aniquilou o Alckmin, ele aniquilou a Marina, ele conseguiu, de alguma forma a Marina também teve votos que foram para o Ciro nesse primeiro turno. O Amoedo podia ter tido mais votos se não fosse o Bolsonaro. Enfim, ele foi pegando o que passava pela frente. Por quê? Porque bateu aquela ventania que bate eventualmente. E quando bate ventania em política, às vezes se instala o caos, ou seja, é muito difícil segurar isso, segurar essa onda, essa tsunami. E de alguma maneira ela foi brecada nos 46%. Putz, mas é uma enormidade, Rovai, 46%, quase metade da população, alto lá, também não é quase metade da população, porque a gente tem aproximadamente 30% dos votos que foram ou nulos, ou brancos, ou ausentes, que é 1/3 da população, que também é possível começar a dialogar. Mas sempre é assim, não, nas outras eleições foi menos. Mas eu não vou ter isso como base da análise. O que eu queria dizer é o seguinte, que a primeira coisa, desses 46% ou desses 49 milhões de votos, nem todos são tão firmes quanto parecem. Tem ali uma série de pessoas que, usando uma metáfora, escutaram a música do trio elétrico e saíram atrás dele. Não eram pessoas engajadas na campanha do Bolsonaro, não eram pessoas que sequer sabiam exatamente o que o Bolsonaro pensava e que foram absolutamente convencidas de que ele é o melhor para o país. Foram, de alguma maneira, pessoas que entraram na onda. A gente tem que fazer uma conversa com essas pessoas. Bom, outra coisa, o Bolsonaro não disputou o primeiro turno como os outros candidatos disputaram. O Bolsonaro tomou uma facada um mês antes do primeiro turno acontecer, e naquele momento ele estava talvez na sua pior fase da campanha, porque sofria ataques do PSDB, ataques que estavam começando a fazer ruir parte do seu eleitorado e tinham aumentado muito a sua rejeição. A facada lhe retomou o crescimento que já estava interrompido. Bom, de lá para cá não teve mais diálogo dele com a população, não teve mais, muitos candidatos ficaram com receio de atacá-lo e ele foi crescendo até chegar onde chegou. A coisa vai mudar agora. E aí eu quero chegar na parte que nos importa desse vídeo, o que é preciso fazer para derrotá-lo, para derrotar o fascismo. Primeiro, é saber que nem todos que estão com ele são fascistas. É saber dividir o eleitorado dele. Você tem desses 49 milhões, 10, 15 milhões estão absolutamente convencidos. Uma outra parcela, uns outros 30%, vão votar nele, mesmo não tendo essa visão de mundo de que é preciso bater em LGBT, que mulher é menos do que homem, de que o 13º tem que acabar, mesmo não concordando com isso, vai votar. Mas eu diria que tem 1/3 desse eleitorado que dá para conversar, principalmente o eleitorado mais popular, o eleitorado mais pobre. Bom, para esses aí, você tem que conversar. Para os lovers, aqueles que são amantes do Bolsonaro, você esquece. Você, inclusive, elimina do seu Facebook, elimina da sua rotina nesse período, pelo menos, né? Sai da vida dessas pessoas e pede para ela sair de vocês, porque ela vai fazer mal.
Com aqueles que não são lovers, você vai conversar. E vai ter que ter paciência, vai ter que ouvi-los, vai ter que ter empatia, vai ter que tentar entender por que ele está indo por esse caminho e gastar uma boa parte do tempo com isso, com o porteiro do prédio, com o garçom, com o atendente, com o telemarketing, com o garoto que trabalha de motoboy, porque ele está puto com a situação econômica do país e acha que a melhor pessoa para resolver isso é o Bolsonaro. E aí você tem que dialogar com ele nesse caminho. Bom, você tem que também saber fazer, como terceiro ponto, mostrar as contradições da campanha dele. Mostrar que ele fala uma coisa, que o coordenador econômico dele fala outra e que o general Mourão está dizendo outra. E que quem é que vai mandar? É o posto de Piranga? É a lojinha de secos e molhados? É o Bolsonaro? É o Mourão? Quem que é que vai mandar? Então, se você não tem clareza, por que você vai votar nisso? Sabendo que você pode arruinar a tua vida, a dos teus filhos, a dos teus parentes todos. Sabendo que você pode levar o Brasil a recuar 10, 20, 30 anos. Sabendo que você pode levar o Brasil para 1964. Bom, quarto, e eu acho que esse tópico é muito importante, é mostrar que há uma disputa de classes. É a guerra de classes, é a luta de classes que tem que ser reconstruída nesse momento histórico no debate entre Bolsonaro e Haddad. O Bolsonaro é quem? É o candidato dos muito ricos, é o candidato dos bancos, é o candidato do mercado que faz o dólar cair, a bolsa subir, é o candidato dos interesses internacionais, é o candidato que vai entregar a Petrobras. É este candidato que precisa ser apresentado para o povão. É o candidato que é contra o Bolsa Família, é o candidato que é contra o Minha Casa Minha Vida, é o candidato que é contra a licença gestante, é o candidato que é contra o ProUni, é o candidato que é contra todas as políticas de cotas, é o candidato cujo vice fala que o seu neto é mais bonito porque está mais branco do que ele. Isso vai ter que ser dito, é a luta dos pobres contra os ricos. Este é o debate que reposiciona, não é mais moral, não é de costumes. Não vamos conversar com o evangélico falando sobre questões ligadas a LGBT e a mulheres. Infelizmente, a gente tem que falar de pão no prato e comida no prato. É disso que a gente vai ter que começar a discutir com essas pessoas. Resgatar a luta de classe. E, por final, a quinta questão, dar nome aos bois. Se você estiver debatendo com alguém de classe média, saindo das classes populares, e que começar muito a tergiversar, as duas coisas são iguais, explica para ele o que é fascismo, mostra fotos de tortura, fala o que ele defende, mostra vídeo de pessoas contando como foram torturadas aqui na ditadura militar, principalmente se for jovem, mostra as barbaridades que foram feitas em nome de aniquilar os adversários e diz que na democracia, quando a formiga quer derrotar a cigarra, ela não faz acordo com o inseticida. Não é assim que se constrói processo democrático. Enfim, nós já tivemos uma eleição em 2006 onde o candidato adversário do Lula, que era o Alckmin, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Sabe como? Fazendo esse debate. O debate das ideias clara, franca, sem tergiversar. Ele teve que botar uma roupa da Petrobras para poder dialogar. Nesse momento, o Alckmin perdesse a eleição e a gente pode fazer com que o Bolsonaro tenha que andar com camisa de 13º na rua e na hora que ele fizer isso, ele vai perder a eleição também. Era isso, pessoal.